Nossa, dei uma respirada forte agora, né? Quase deixei vocês surdos. Então, muito obrigada por estar novamente, pela oportunidade de estar novamente aqui junto de vocês. E vamos falar hoje sobre as ofensas, o esquecimento das ofensas para a nossa renovação, né? Para o nosso melhoramento, para a nossa evolução. Esquecer as ofensas. Nós somos bastante ofendidos no nosso dia a dia, né? Mas para falar desse esquecimento das ofensas, do quanto nós somos ofendidos no dia a dia, nós não podemos esquecer também do quanto nós precisamos perdoar. É uma condição. Não é só esquecer as ofensas. Porque nós não, quando a gente fala em esquecer as ofensas, né? O que há um grau de dificuldade aí. Por quê? Porque quando a gente fala em esquecer as ofensas, a gente está falando de algo que ficou registrado no cérebro físico. Não no perispírito, que é o nosso cérebro espiritual, né? Ficou registrado no cérebro físico. Por quê? Porque houve algo material. Como esquecer isso? Como apagar isso do cérebro? Mas, segundo os espíritos, conforme a gente evolui, conforme a gente perdoa de verdade, não é o perdoar da boca para fora, há um esquecimento. É uma alusão, não é uma condição, porque se for para lembrar, em algum momento eu cruzo novamente com aquela pessoa que me ofendeu, por mais que eu perdoei, eu posso lembrar daquela atitude que ela teve, da palavra que ela lançou, do que ela disse ou do que ela fez. Então, está registrado. Mas aí esse esquecimento, ele é tido dentro de nós, ele é averiguado dentro de nós, o quanto isso nos afeta. Eu lembro, mas não sinto nada. É disso que fala o esquecimento. Então, isso não vai... Para nós, esse esquecimento não é o importante agora. O importante nesse momento, conforme a gente for conversando aqui, é a atitude do perdão. E como o Evangelho disse, Pedro pergunta, quantas vezes eu tenho que eu tenho que perdoar? 7 vezes? E alguém de vocês, eu demorei muito para entender qual era o significado de não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que ele queria dizer com isso? Eu confesso para vocês, eu estou há bastante tempo dentro do Espiritismo, tá? E do pouco que eu aprendi, essa foi uma das lições mais demoradas para eu compreender. Mas houve um momento que eu compreendi que esses 70 vezes, e depois, mais tarde, eu encontrei na própria literatura, no próprio Evangelho, a explicação. Vocês sabem que o Evangelho, quando a gente lê, ou qualquer leitura que a gente lê, mas vamos falar do Evangelho que a gente lê hoje, a gente lê amanhã, depois de amanhã, daqui a alguns dias a gente vai ler a mesma leitura e muitas vezes a gente abre o Evangelho e se repete a leitura e a gente ainda não compreendeu ou tem uma compreensão diferente, não é? Então, na compreensão dessa 70 vezes 7 vezes, que conta é essa? Que cálculo é esse? Eu me questionava muito. Que cálculo é esse? Eu não entendi ainda. 70 vezes, então? 70 vezes 7? Então, se a gente for fazer um cálculo, vai dar um número X? Essa é só uma referência que Jesus estava dizendo do quanto, não é para a gente fazer um cálculo e chegar num valor final, do quanto a gente precisa perdoar. A gente precisa perdoar indefinidamente. É esse o significado desses 70 vezes 7 vezes. Não é 7 vezes, nem 70 vezes 7 vezes. É indefinidamente. É quantas vezes eu for ofendido. Eu devo perdoar. Por que eu devo perdoar? Porque eu estou aqui numa caminhada evolutiva? É para o meu aprimoramento? Sim. E é difícil ainda para a gente, né? Às vezes, uma pequena ofensa, mas pegou a gente, é pequena, porque se a gente for avaliar no momento bom, no momento onde eu esteja bem, pode só arranhar.
Mas por que ainda arranha? Porque nós ainda não temos a condição necessária. Nós temos uma condição necessária para realmente haver esse perdão diário, esse perdão constante, ou realmente sabermos perdoar, que se chama humildade. Essa virtude, eu diria, posso estar errada, eu diria que a maioria de nós, na caminhada que estamos fazendo, nós ainda não sabemos, nós ainda não temos, não sabemos o que é humildade ainda. Não conseguimos ser humilde ainda a ponto de sermos chamados de pessoas humildes. A gente pensa, para algumas situações a gente é humilde, para outras não. Então não fecha, então não somos humildes ainda, não tem condição, ou você é ou você não é. Essa é uma das condições para realmente se aprender a perdoar. Só vou aprender a perdoar verdadeiramente quando eu tiver humildade. Essa é uma condição. Em que grau está a nossa humildade? Vale a pena a gente dar fazer uma autoavaliação. Porém, vamos voltar à questão desses 70 vezes 7 ali, perdoar. Às vezes uma pequena rusga, uma pequena ofensa no dia a dia nos machuca muito. Por quê? Porque depende de como a gente está naquele dia. Quando a gente conseguir perceber que alguém, isso foi uma ofensa, e eu não me machuquei, eu não levei em consideração. Claro que tudo a gente precisa também fazer uma avaliação. Alguns de nós têm condições, algumas condições, algumas características que nos levam a nos sentir ofendidos ou não por essa situação, por aquela pessoa. Não importa. Tudo isso determina o grau, porque você pode dizer assim, o grau de evolução que nós estamos, porque a gente pode dizer assim, mas eu não me ofendo, isso não me ofendeu. Em que grau de importância eu coloco aquela pessoa ou aquela situação na minha vida para eu me sentir ofendido? Olha que ainda é uma condição. O verdadeiro perdão não é através dessas condições. O verdadeiro perdão é aquele que vem naturalmente para toda e qualquer ofensa. E perdoar 70 vezes 7? Vamos voltar ainda a essa questão. Nós estamos... Por que Jesus diz isso? Porque nós precisamos perdoar, precisamos urgentemente aprender a perdoar, porque a nossa condição aqui é de errante também. Nós estamos, tal quanto o outro que nos ofende, em caminhada de evolução. Significa o quê? Que todo dia existe a grande possibilidade de a gente estar ofendendo também. E toda noite, todo dia, a qualquer momento, depende de cada um de nós o quanto nós oramos. Nós não estamos pedindo perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelo que eu tenha feito de errado, se eu ofendi. Eu não estou pedindo perdão diariamente para Deus? Então, como é que é tão difícil a gente perdoar se a gente está constantemente pedindo perdão a Deus? E Ele está constantemente nos perdoando. Já pararam para pensar o quão é difícil a gente perdoar? Mas o tempo todo essa é uma condição para a evolução, para a renovação do ser. É tão difícil a gente perdoar? No entanto, é tão fácil a gente diariamente, constantemente, estar pedindo perdão pelos nossos erros. Vocês lembram da passagem no Evangelho de um rei, de um servo, devedor dos seus tributos? Devia uma quantia, um valor para o rei. E nesse dia chegou a hora de ele... O rei mandou chamar, porque já estava atrasado essa dívida. E o rei mandou chamar. Estava chamando todo mundo para quitar seus débitos. Para ver por que você não pagou ainda. Ou você paga, ou
vai ser tirado a sua mulher, seus filhos, vão ser tirados de você, você vai preso. E esse servo foi trazido aos pés do rei, e ele se postou, jogou-se de joelho aos pés do rei, pedindo perdão, pedindo que o rei perdoasse ele por essa dívida. E explicou sua situação. E o rei perdoou. O rei se compadeceu da situação desse servo e perdoou a dívida. Mas deixou uma lição para ele. Ok, eu perdoo a sua dívida, entendo a sua situação. Porém, quando você sair porta fora, você também deve perdoar quem lhe deve. Faça ao outro aquilo que você quer para você também. Ou não faça ao outro aquilo que você não quer. Isso é uma das lições primárias para a gente. Né? Não faça ao outro aquilo que não quer que faça para você. Ok. O servo comprometeu-se e saiu. Mas ao chegar na rua, ainda diante do palácio, ao chegar na rua, deu de cara com um devedor dele. Mas assim que olhou, foi direto, pegou ele pelo colarinho, né, como a gente costuma dizer, na época era outros termos, né, pegou ele pelo colarinho, pela garganta, sacudiu e exigiu o pagamento da dívida agora. Esbofeteou, socou, e esse devedor dele pediu também clemência a ele. Não quero saber, eu quero o pagamento agora. Olha só. Vamos nos colocar no lugar desse servo. O quão é difícil para a gente perdoar, no entanto, estamos pedindo perdão constantemente, diariamente. Porém, nós temos que quitar os nossos débitos. Nós temos que arcar com as consequências das nossas atitudes. É lei de ação e reação. É lei de causa e efeito, é a lei do retorno, como queiram chamar. Né? O que aconteceu? A justiça, como a gente diz, ou ela vem a cavalo, não, hoje não vem mais a cavalo, porque ela demora, né? Hoje ela já vem de supersônico. Você fez... Como é que é isso? Ela vem tão rápida. Vocês já se perceberam? Eu tenho percebido para mim que quanto mais pequenos erros eu ainda me permito, se eu estiver bem ligada, eu percebo já resgatando aquele erro, pagando por aquela minha atitude imediatamente. Quando eu percebo isso, eu tenho percebido isso muito na minha vida. Quando eu percebo isso, eu ainda sou grata, porque daí eu lembro da situação. Eu lembro, opa, olha só, por que está acontecendo isso comigo? Ah, olha só o que você fez lá. Se foi ontem, se foi antes de ontem, às vezes até hoje mesmo. Eu tenho percebido isso. Mas isso tem sido uma grande lição para mim. Porque quando eu percebo, olha só, por que eu estou passando por isso? Que bom, que maravilha. Obrigada, meu Deus. Por quê? Porque eu já estou quitando eles aqui mesmo, nesta existência. Eu estou levando menos débito para uma próxima. Eu já estou limpando, fazendo a limpeza aqui mesmo. Ok. Voltando. O servo socou, pisoteou, exigindo a dívida desse amigo dele, né? Amigo ou devedor dele, né? Se fosse um amigo, acho que não trataria assim. Por mais que cobrasse, mas não trataria assim. Porém, olha como a justiça veio, que eu acabei de falar na minha situação agora, como a justiça chegou. Os funcionários, né, vou colocar esse termo, do rei, viram o que aconteceu. Porque vieram trazer ele fora do palácio. E viram porque isso foi imediato, e viram quando aconteceu. Aí o que eles fizeram? Chegaram e falaram para o rei, olha, o senhor pediu que ele perdoasse, assim como ele foi perdoado, mas a gente acabou de ver ele cobrando a dívida lá e socou o cara. Vocês estão vendo que são as minhas palavras, né, gente? Mas essa é a história. O rei mandou chamá-lo. Mandou buscar, chamar não, mandou buscá-lo.
e apontou a ele, seu servo infiel. Você não foi correto. Você não aplicou a lei da justiça. Você não fez ao outro aquilo que eu te pedi. Você foi perdoado, mas não soube perdoar. Por isso, agora você vai quitar a sua dívida. O que significa isso? Vamos trazer novamente? Pense no exemplo que eu dei da minha parte aqui, da minha vida aqui. Acontece o quê? Que nós precisamos, quando a gente não sabe perdoar, a gente precisa resgatar. A gente precisa aprender através do resgate. Através da execução, da atitude. É onde a gente vem para cá. A gente vem para cá para quê? Para consertar os erros cometidos. Resgate, débitos, eu acho, débitos ainda com tudo, são débitos. Resgate eu acho um termo tão, fica tão, eu não gosto desse termo. Tá? Eu acho um termo bem esquisito até. Porém, a gente vem para cá para consertar. Esse eu gosto mais. A gente vem para cá para consertar erros do passado. Seja da forma que for. E aí, trazendo, como eu fiz para vocês, trazendo essa lição para a minha vida, eu tenho percebido que tem acontecido isso comigo. Algum deslize que eu tenha cometido no meu dia a dia, ainda hoje, porque eu ainda não sou perfeita, né, gente? Está muito longe. Mas a gente procura, por que eu digo pequenos deslizes? Porque no estágio, no nível de conhecimento, não estou dizendo que é grande, mas já tenho muito conhecimento, sim, nesses 15 anos, 16 anos de caminhada espírita, tenho bastante conhecimento para não me permitir mais muitos erros, né? Ou erros grandes, né? Então, que fique bem entendido, que não é uma arrogância da minha parte dizer aqui que eu conheço muito. Não, mas o que eu conheço não me permite mais cometer grandes erros e pequenos erros. Então, a gente se cobra diariamente. Mas não sou perfeita ainda. Então, deslizes, a gente vinha comentando ainda, eu e a Val, né? Val, minha companheira de viagem hoje, né? A gente ainda vinha falando principalmente sobre o trânsito, né? Nas nossas intolerâncias no trânsito. E eu falei para ela que eu ainda sou muito tranquila com muita coisa. O trânsito de Blumenau, a gente coloca, já estou me desculpando e colocando o trânsito de Blumenau como culpado, né? O trânsito de Blumenau é um caos. E tem ficado cada dia pior, né? A gente já não tem, estava falando para ela que a gente não tem mais horário. Esse horário a gente pode sair de casa que é tranquilo. Não tem mais isso. Até pouco tempo a gente tinha. A gente não tem mais isso. Hoje a gente sair em determinado horário já é ter sorte de pegar um trânsito livre. E é o que eu tenho percebido, que a minha intolerância, os meus maiores erros ainda está na impaciência, na intolerância no trânsito. Mas ainda, gente, eu confesso para vocês que eu ainda estou me permitindo, assim que eu cometo, que eu faço a crítica, né, que é inerente a mim, a minha natureza, essa crítica, ser crítica. Quando eu faço, eu já percebo, poxa, devia ter ficado de boca fechada. Mas já fiz. Mas devia ter ficado de boca fechada. Então, tenta não fazer novamente. Mas olha para frente, está vendo o erro em tudo que é lugar, como se não cometesse, né? Mas está vendo o erro, está vendo, por que não acelera mais? Olha só, por que não vai para lá? Por que não dá lugar? Por que não isso? Isso é intolerância, gente. Esse ainda é um mal da humanidade. Esse é um mal ainda dentro da gente. E intolerância ainda é um mal da alma ainda. Claro que uns de nós têm mais, outros menos. Mas esse é um dos meus maiores, no dia a dia ainda é o erro maior que eu cometo. Mas eu já me percebo em seguida. Porque quando eu cometo uma crítica dessa, uma intolerância dessa ali, eu posso ter certeza que lá na frente eu vou ser cobrada. Naquele mesmo trajeto, ou numa volta, mas eu estou falando que vem já muito rápido a cobrança em cima de mim. Já vem, olha só, olha a tua intolerância lá, agora está aqui. Estou pagando lá na frente. Nós precisamos lembrar, e lembrar seriamente, que quando ofendemos, quanto mais sabemos, mais rápido vem o retorno. E quando ofendemos, quando erramos dessa forma, nós precisamos, através de atitudes, recuperar o estrago feito. Através de uma ação, o estrago feito.
Então, perdoar é uma atitude. É uma atitude que requer humildade. E aí eu pergunto, o quanto cada um de nós, qual o grau da humildade, qual o grau do perdão já há dentro de nós? Se vocês forem avaliar, ainda é difícil, né? Porque a gente perdoa. E quantos de vocês, ao perdoar, deixa para lá. Eu perdoo. Mas olha só. Não quero mais contato. É melhor assim. Como se eu estivesse perdoando. Esse é um auto-engano. Eu preciso perdoar. Eu não preciso amar. Eu não estou nem falando de inimigo. Porque as nossas atitudes no dia a dia, as ofensas que a gente faz, não significa que eu sou inimigo do outro, não é? Eu estou falando aqui ainda de pequenas atitudes, não estou falando de grandes proporções, de ofensas grandes, ofensas maiores, que requer outra visão. Existem situações de ofensas que requer até processo humano aqui. Requer, desde que seja bem feito, desde que seja feito sob um olhar justo. É necessário, muitas vezes? Sim. Mas por trás de toda atitude que a gente tiver, a gente precisa estar pensando, nos direcionando mentalmente para o perdão. Mentalmente, com sentimento para o perdão. Mas não é dessas grandes ofensas, dessas grandes atitudes que nos machucam, que eu enfatizo. Porque passa batido por nós as pequenas atitudes do dia a dia. E são essas que, se a gente não combater, não adianta a gente querer começar combatendo as maiores. Eu até diria que elas são mais fáceis de a gente lidar. Mas são muito mais difíceis aquelas ofensas que passam despercebidas no nosso dia a dia. Aquela ofensa que eu penso que nem ofendi. Que nem foi nada. Que muitas vezes penso, poxa, mas se ofendeu por quê? Não foi minha intenção ofender. Tá, quando a gente fala de espiritismo, de meio espírita, a gente fala que a intenção é que conta, né? Nas lições que a gente aprendeu, a gente fala que a intenção é que conta, né? Então, vamos avaliar as intenções. Danada, foi uma brincadeira. Brincadeira, a gente já costuma dizer que tem horas, né? Tem hora para brincadeira. E às vezes a gente faz uma brincadeira, mas no fundo da brincadeira, a gente quer dar uma alfinetada mesmo, não é? A gente quer dar uma chacoalhadinha no outro, até porque o outro não me desce, eu já estou cansada daquele jeito de ser dele. É uma intolerância. Nessa intolerância, eu acabo cometendo uma ofensa. São dessas pequenas coisas. Eu estou citando essas, mas cada um de nós, é o que me vem em mente no momento, cada um de nós precisa fazer autorreflexão, precisa fazer autoavaliação e ver o quanto, no meu dia a dia, e muitas vezes, principalmente, no meio familiar, com os meus. Porque com os outros, a gente cuida mais, a gente é mais polido, não é? Mas essa polidez está escondendo quem eu sou. Porque lá tem imagem, eu vou estragar meu trabalho, eu vou estragar a amizade, vou ser mal querido, vou ser mal visto, vão falar mal de mim, que vão pensar. Então eu me policio mais, mas eu estou me policiando, mas se está forte dentro de mim, em algum lugar eu vou ter essas atitudes. E o meio mais fácil de a gente externar isso, essas atitudes ofensivas, até de cobranças, é o meio familiar. Vocês percebem? E aí a gente ofende. Mas porque também sempre temos a desculpa. O outro sempre está errado. Porque se você não tivesse feito, porque também, eu fiz, tá, mas olha, me desculpe. Mas se você também não tivesse feito tal coisa,
Olha, já arrumamos uma desculpa para as nossas atitudes. Então, são essas atitudes que são as mais perigosas. A grande ofensa está lá. Requer uma atitude maior. Mas ela vai continuar acontecendo? Ela só acontece porque eu cometo as pequenas ofensas. Eu cometo os pequenos deslizes. Então, é meu hábito. De uma pequena para chegar numa grande, acontece. Então, o aprimoramento vem quando eu começo policiando, eliminando de mim as pequenas atitudes ofensivas. Eu gostaria muito que nessa noite vocês lembrassem do dia a dia, principalmente dessa lição do Cristo, que eu não quero para mim, então eu não posso querer para o outro também, eu não posso fazer para o outro também. E a lição de quê? Precisamos perdoar, aprender a perdoar. Por quê? Não é para sermos perdoados. Nós vamos ser perdoados. Demore o tempo que for. Sou perdoado hoje, sou perdoado amanhã, volto numa próxima existência para reparar e ser perdoado, isso já é uma forma de perdão. Vou ter quantas oportunidades for necessário para o meu aprimoramento. Vou ter quantas oportunidades for necessário, quantas eu quiser, Deus vai me dar. Ele é um Pai supremo, Ele vai me dar. Mas o quanto dessas oportunidades eu estou dando para o outro? O quanto eu estou perdoando? Então, o que eu gostaria que vocês mais lembrassem desse encontro de hoje, levassem para uma reforma diária de vocês, que a gente tem tantas, né? A gente no meio espírita, o espiritismo não cobra nada da gente, né? Mas ele chega aqui e despeja uma lição em cima da gente e a gente que se vire. A gente que tem que cobrar da gente mesmo. Mas, para mim, essa é a melhor doutrina. E é justamente por isso. Porque ninguém me poda nada. Ninguém diz para mim, ó, você não pode fazer isso. Dentro do meio espírita, ninguém diz, você não pode fazer isso. Mas a lição está aqui, ó. A lição está aqui no Evangelho, a lição está no Livro dos Espíritos, a lição está nas psicografias, na literatura, a lição estão nas psicofonias quando os espíritos vêm, nos trazendo lições, elas estão aí. Então, o que eu faço com elas? Eu preciso me cobrar. A consciência me cobra. Para mim, essa é a maior... É de maior importância para mim. É ser mais verdadeiro. E é ela também que nos esclarece, que nos mostra o porquê estamos aqui, com razão, bom senso e lógica, o porquê estamos aqui. Então, que vocês levem para vocês, a partir de hoje, desse encontro aqui, a lição de que eu preciso perdoar, porque constantemente, diariamente, eu estou sendo perdoado. E mais do que isso, eu estou pedindo constantemente. Então, se eu peço para ser perdoado, eu preciso perdoar. O esquecimento é uma condição do perdão. Quando eu perdoo uma ofensa, nem lembro. Lembro, mas não me afeta. E é essa condição, sabermos perdoar, que acontece, é uma dos quesitos, é uma dos fundamentos para a renovação do ser. Acredito até que seja uma das maiores lições para o nosso aprimoramento. Obrigada, gente. Obrigada por me ouvirem. E que todos vocês possam realmente fazer uma autorreflexão de como está o dia a dia de vocês na questão do perdão e na questão das ofensas. Muito obrigada.